A empregada enfrentou a noiva cruel de seu chefe. A reação dele ao ver tudo o deixou sem palavras. Você é uma empregada, uma simples empregada que não vale nada. Verônica puxava com fúria o uniforme de Clara, suas unhas perfeitamente pintadas cravando-se no tecido. Sua fedelha estúpida arruinou meus sapatos de 15.000 reais. O copo de suco rolava vazio pelo piso de mármore. Sofia tremia contra a parede, suas pequenas mãos cobrindo a boca enquanto as lágrimas corriam por suas bochechas. Por favor, senhorita Verônica, foi um acidente. Clara tentava se libertar do aperto, mas Verônica a tinha encurralada contra o sofá de couro. A Sofia só tem 8 anos. Eu não dou a mínima. Verônica levantou a mão em direção à menina. Alguém tem que ensinar modos a essa pirralha. Clara não pensou. Seu corpo se moveu por instinto maternal. Ela se lançou entre sua filha e a mão que descia, recebendo o tapa em seu próprio rosto. O estalo ressoou na sala como um trovão. Que diabos está acontecendo aqui? A voz de Ricardo cortou o ar. Ele estava parado na entrada, sua pasta caindo de suas mãos enquanto processava a cena à sua frente. Sua noiva com a mão ainda levantada. Clara com sangue no lábio. Sofia soluçando no canto. Ricardo, meu amor, você chegou cedo. Verônica mudou sua expressão instantaneamente, transformando-se em vítima. Esta mulher me faltou com o respeito e a filha dela destruiu meus sapatos de grife. Os olhos de Ricardo se moveram para Clara, que mantinha Sofia protetoramente atrás dela. O lábio da empregada começava a inchar. Havia uma marca vermelha em sua bochecha. Clara, você está bem? Sim, senhor Monteiro. A voz de Clara era apenas um sussurro. Você está perguntando para ela? Verônica soltou uma risada incrédula. Fui eu quem foi agredida. Eu vi o que você fez. A voz de Ricardo era perigosamente baixa. Eu vi como você bateu nela. Eu estava apenas disciplinando uma funcionária insolente. Disciplinando? Ricardo deu um passo em direção a Verônica. Suas mãos tremiam de fúria contida. Bater em alguém é disciplinar? Sofia soluçou de seu esconderijo atrás da mãe. O pequeno som pareceu quebrar algo dentro de Ricardo. Ele se agachou ao nível da menina, sua voz suavizando. Sofia, você está machucada. A menina negou com a cabeça, mas seus olhos continuavam cheios de terror. Ela olhava para Verônica como se fosse um monstro. Ricardo, você não pode estar falando sério. Verônica tocou seu braço. É só uma empregada e sua filha. Eu sou sua noiva. Ele se afastou do toque dela como se queimasse. Saia da minha casa. O quê? Que saia da minha casa, agora. Você não pode me expulsar por causa desta... Verônica apontou para Clara com desprezo. Uida está morta de fome. Essa mulher tem mais dignidade em um dedo do que você no corpo inteiro. Ricardo abriu a porta principal. Vá embora. Você vai se arrepender disso. Verônica pegou sua bolsa de marca. Ninguém vai te amar como eu. E quando você perceber, será tarde demais. O único arrependimento que tenho é não ter visto quem você realmente era antes. Verônica saiu batendo a porta com uma força que fez os quadros tremerem nas paredes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara foi a primeira a se mover. Senhor Monteiro, sinto muito. Peço demissão. Amanhã cedo, Sofia e eu... Não. Ricardo se aproximou dela com cuidado, como se aproximasse de um animal ferido. Deixe-me ver seu lábio. Estou bem. Você não está bem. Está sangrando. Ele tirou um lenço do bolso e o pressionou gentilmente contra a ferida. Sofia, pode trazer gelo da cozinha? A menina olhou para a mãe em busca de permissão. Clara assentiu e Sofia correu. O gesto simples de cuidado de Ricardo, o som dos pezinhos de sua filha correndo para ajudar, fez a barragem de emoções de Clara finalmente ceder. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Não de dor, mas de um esgotamento profundo. Ele a viu e seu olhar se suavizou ainda mais, misturado com uma culpa avassaladora. Ele havia trazido aquele monstro para dentro de casa, para perto delas. O silêncio que se instalou na casa após a saída de Verônica era pesado e absoluto. Clara permaneceu imóvel, ouvindo o eco daquela discussão que ainda reverberava nas paredes. A noite, lenta e inexoravelmente, dava lugar à manhã. A manhã seguinte nasceu cinzenta e pesada, um reflexo do estado de espírito de Clara.
A luz que entrava pela janela da cozinha era pálida, difusa, incapaz de aquecer o frio que se alojara em seus ossos durante a noite. Apesar da promessa de proteção de Ricardo, o medo e o hábito de uma vida de desconfiança a levaram a tomar uma decisão. A raiva dele na noite anterior fora genuína, sim, mas Clara conhecia demais a volatilidade dos humores dos ricos. Tudo poderia mudar com um telefonema, com um arrependimento. E ela e Sofia é que pagariam o preço, como sempre, com Sofia ainda mergulhada nos lençóis, sonhando talvez com coisas que uma criança de sua idade jamais deveria sonhar. Clara começou a empacotar silenciosamente suas poucas posses em 2 malas gastas. Cada objeto era um testemunho de uma vida de frugalidade e transitoriedade. Uma foto desbotada dela com os pais, um livrinho de receitas da avó, as roupas de Sofia que já começavam a ficar curtas. O silêncio da casa era opressivo. Cada pequeno ruído, o arrastar de um zíper, o sussurro de uma gaveta, soava como um trovão. Foi nesse silêncio que Ricardo a encontrou na cozinha. Ele parou na soleira da porta, vestindo uma camiseta simples e uma calça de brim, longe da imagem do executivo imponente. Seus olhos caíram primeiro nas malas, depois na folha de papel pautado sobre a mesa, com a carta de demissão já escrita em sua letra cuidadosa e escolar. Clara, disse ele, e a voz dele, rouca de uma noite sem dormir, fez ela estremecer. O que é isso? Apenas terminou de dobrar uma blusa colocando-a na mala com uma precisão que contrastava com o tremor de suas mãos. É o melhor, Sr. Monteiro. Para todos nós, você tem a minha palavra, disse ele aproximando-se, mas parando a uma distância segura, como se temesse assustá-la ainda mais. Vendo a hesitação e o medo genuíno nos olhos dela, um medo que ia muito além de uma simples discussão entre patrão e empregada, ele perguntou, sua voz mais suave, por que você nunca me disse nada, Clara? Por que nunca veio até mim? Clara fechou os olhos por um segundo como se buscando forças no escuro. Quando os abriu, havia uma determinação fúnebre em seu olhar. Com movimentos lentos, quase cerimoniais, ela pegou seu celular velho, daqueles com teclas físicas, que Sofia às vezes zombava. Ela o ligou. Navegou por menus lentos até encontrar uma pasta oculta, protegida por uma senha que seus dedos digitavam por pura memória muscular. Um antigo advogado trabalhista me ensinou. Ela explicou, sua voz um fio de som. Disse que para pessoas como eu a verdade é uma arma, mas só se estiver bem guardada. Arranhões profundos no braço, justificados por Verônica como acidentes com arame farpado no jardim. Havia mais. Áudios curtos, gravados discretamente. A qualidade era ruim, mas as vozes eram cristalinas. A voz doce e venenosa de Verônica. Cuide para que sua peste não faça barulho durante o jantar, Clara. Criança de favela é mal educada por natureza. Outro. Se você reclamar do seu salário de novo, eu me certifico de que nenhuma família decente da cidade te contrate. Você vai catar papel na rua com sua bastarda. Aquela mulher, que ele via como frágil, como uma vítima que precisava de proteção, era na realidade uma estrategista silenciosa, uma general lutando uma guerra de guerrilha pela própria sobrevivência e pela de sua filha. Ela não era apenas forte, era resiliente de uma forma que ele, em toda sua fortuna e poder, jamais precisara ser. Ele ergueu os olhos para ela, e Clara viu neles um oceano de culpa. Clara, eu não tenho palavras. Eu trouxe ela para cá. Eu ceguei. Por favor, não. E no final, quem vai sofrer as consequências serei eu. Sempre sou eu. Ela respirou fundo, lutando pela compostura. O sistema não foi feito para nos proteger. Foi feito para nos manter quietas no nosso lugar. A raiva dele contra Verônica se transformou em algo mais profundo. Uma raiva contra um mundo que permitia que isso acontecesse, e uma vergonha por nunca ter verdadeiramente enxergado esse mundo antes. Ele colocou o celular dela sobre a mesa com um cuidado solene, como se estivesse manuseando um artefato sagrado. Está bem, ele disse, a voz carregada de uma nova gravidade. Não vamos à polícia. Por agora, estendeu a mão e pegou a folha de papel. Segurou-a por um longo momento, seus olhos fixos na caligrafia humilde de Clara. Então, com um movimento deliberado e calmante, ele a rasgou ao meio. O som do papel se partindo ecoou na cozinha silenciosa.
Você não vai a lugar nenhum, ele disse. E não era uma ordem. Era um pedido, uma promessa renovada. Você e Sofia ficam. Esta casa é grande demais para a solidão de um homem. E eu preciso da chance de acertar as coisas, de proteger vocês de verdade desta vez. Viu a honestidade crua em seus olhos, a culpa, o desejo de reparação. O instinto gritava para ela correr, para se afastar do perigo, do conflito, da imprevisibilidade dos poderosos. Mas outro sentimento, minúsculo e frágil como um broto verde em terra devastada, insistia em nascer. Era um fio de esperança. Ele tinha visto a prova. Ele acreditara nela. Ele a via não como uma vítima, mas como uma lutadora. Com um suspiro que parecia vir dos seus pés, Clara colocou a mão no cabelo de Sofia. Sua voz saiu como um sussurro. Uma rendição não à autoridade dele, mas à possibilidade tênue e perigosa de um futuro diferente. Ficamos. A mansão, antes fria e silenciosa como um mausoléu, agora ecoava com o som de Sofia recitando a tabuada enquanto Clara cozinhava, ou com as risadas das duas brincando no jardim. Essa proximidade forçada começou a dissolver as barreiras formais entre eles. Compartilhavam o café da manhã, discutiam as notícias do dia, e aos poucos, Ricardo se viu mais envolvido na rotina delas do que jamais esteve na sua própria vida. Ele, que antes só via a casa como um local de passagem, começou a notar seus detalhes através dos olhos da criança. O vão embaixo da escada que parecia perfeito para uma cabaninha, a janela do corredor que capturava o pôr do sol de um jeito especial, o som específico que a torneira da cozinha fazia quando pingava. A presença delas não preenchia apenas os cômodos, mas também os espaços vazios da sua própria rotina. Ele se pegava ajustando a agenda para estar presente no jantar, antecipando o cheiro do tempero verde que Clara usava no frango, ou o barulho da cadeira de Sofia sendo puxada para mais perto da mesa. A verdadeira virada aconteceu numa noite chuvosa, quando Sofia adoeceu subitamente com uma febre altíssima. O pânico, agudo e visceral, uniu Ricardo e Clara num instante. O protocolo rígido da casa, que ele mesmo instituíra, desmoronou. Ele não esperou pelo motorista, pegou suas chaves e levou-os pessoalmente ao hospital, com Clara no banco de trás, segurando a menina ardente e sonolenta. No pronto-socorro, sob a luz fluorescente e cruel, ele não era o magnata Ricardo Ferreira. Era apenas um homem preenchendo formulários com mãos trêmulas, enquanto Clara, pálida mas serena, respondia às perguntas da médica com uma clareza que ele admirava em segredo. De volta à mansão, com os remédios controlados e as instruções do médico, passaram a noite em claro, lado a lado, aplicando compressas frias e medindo a temperatura da menina. O mundo exterior, com suas ameaças e conspirações, dissolveu-se perante a urgência simples e primordial de baixar aqueles décimos de grau. Ricardo, acostumado a comandar reuniões e decidir o destino de milhões, obedecia às orientações de Clara com uma docilidade que lhe era desconhecida. Na quietude da madrugada, com as defesas baixas e unidos pela preocupação comum, as linhas entre patrão e empregada se tornaram irremediavelmente borradas. Eles não eram mais duas pessoas de mundos diferentes. Eram apenas dois adultos cuidando de uma criança doente, compartilhando medos e esperanças silenciosas. Sentados no chão, encostados na cama de Sofia, o silêncio entre eles não era mais constrangedor, mas companheiro. A chuva batia suave contra os vidros, um som contínuo e calmante. Ela vai ficar bem, Ricardo disse, a voz rouca pelo cansaço. A frase soou menos como uma afirmação e mais como uma prece. Clara, com os olhos fixos na respiração ofegante da filha, assentiu lentamente. Eu sei, ela é forte. Fez uma pausa, girando o termômetro entre os dedos. Obrigada. Por ter estado aqui, por ter dirigido. Não um choro alto ou dramático, mas um único suspiro profundo e trêmulo, que parecia carregar o peso de todos os meses de medo solitário. Sem pensar, Ricardo estendeu a mão e cobriu a dela, que repousava no colo. O toque foi elétrico, um choque de realidade no meio da exaustão. Ela não puxou a mão.
Ele não atirou. Ficaram assim, ancorados um no outro, observando Sofia finalmente adormecer um sono mais tranquilo. Ao amanhecer, a febre cedeu. O alívio foi uma onda física que os lavou, deixando para trás apenas o cansaço e um novo entendimento tácito. Ricardo ajudou Clara a levantar, e a proximidade, os corpos cansados se apoiando, foi natural. Ele a conduziu até a porta do quarto dela. Tenta descansar um pouco, eu fico com ela, ele disse. Clara hesitou, o instinto maternal resistindo. Eu chamo se precisar, prometo. Ele acrescentou, e seu tom era tão suave, tão diferente da autoridade habitual, que ela aqueceu. Na manhã seguinte, a dinâmica da casa havia mudado irrevocavelmente. Ricardo apareceu na cozinha não para ser servido, mas para fazer chá e torradas, levando uma bandeja com cuidado desajeitado até o quarto de Sofia. Clara não protestou. Aceitou o chá e ele sentou-se na poltrona ao lado da cama, lendo em voz baixa uma história para a menina, que o observava com olhos pesados de sono e remédio, mas curiosos. E foi naquela tarde, com Sofia finalmente recuperada e dormindo profundamente, que Ricardo encontrou Clara na biblioteca. Ela olhava pela janela, mas ele sabia que ela não estava vendo o jardim. Precisamos falar, ele disse, fechando a porta atrás de si. Sobre tudo. Precisamos, para mim, e subestimaram o que eu faria por alguém que está sob a minha proteção. Ele olhou diretamente para ela, e sua expressão era uma mistura de fúria contida e determinação absoluta. Você não é mais uma empregada nesta casa, Clara. É minha convidada. E Sofia também. E ninguém ameaça o que é meu. Um vínculo forjado em segredos compartilhados e no medo comum de uma noite chuvosa. Clara sentiu aquele broto frágil de esperança que havia nascido no dia em que ele rasgou a carta de demissão. Crescer um pouco mais, fortalecido pelas lágrimas, pelo suor e pelo cuidado silencioso daquela vigília. Ela não sabia o que o futuro guardava. O perigo estava lá fora, tangível e escuro. Mas pela primeira vez, ela não estava sozinha para enfrentá-lo. Ela apenas assentiu, aceitando não apenas a proteção, mas a aliança que ele oferecia. Do outro lado da porta, o som de passos leves anunciou que Sofia estava acordada. A vida, com sua urgência simples e sua capacidade de seguir em frente, os chamava de volta. O momento de intimidade e conluio havia passado, mas o que foi construído dentro dele permaneceu. Uma fundação sólida e silenciosa sob os pés de todos eles. O silêncio que se seguiu à revelação de Clara foi denso, mas não pesado. Ricardo observava a mulher à sua frente não mais como uma empregada, mas como uma igual, talvez até como uma superior em certos aspectos. Ele, que sempre vivera em um mundo de privilégios, via agora a força resiliente de Clara, que guardava um sonho puro de honrar a mãe através da comida, da arte de nutrir e acolher. Um restaurante, ele repetiu, e a palavra soou diferente em sua boca, carregada de um novo respeito. É um sonho lindo. E difícil, muito difícil, porque um sonho como o seu é um espelho que mostra a pequenez dos deles. A maioria das pessoas não sonha, Clara. Elas apenas desejam. Desejam mais dinheiro, um carro melhor, férias em um resort. Sonhar é diferente. É construir um mundo novo dentro de si primeiro. Ele fez uma pausa olhando para Sofia, que dormia profundamente. Não ria dos seus sonhos. Cultive-os e destrua qualquer um que tentar pisoteá-los. Para sua surpresa, ela tinha respostas para muitas delas, fruto de noites em claro estudando não apenas para as provas da faculdade, mas mergulhando em livros de gestão e empreendedorismo que baixava ilegalmente na internet. O conceito seria familiar, caseiro, mas com um toque de sofisticação. A comida da minha mãe, mas apresentada de uma maneira que valorizasse cada ingrediente. Ela explicava, os olhos brilhando com uma paixão que transfigurava seu rosto cansado. Nada muito elaborado, mas tudo feito com um cuidado extremo. Como ela fazia? É assim que o mundo funciona. Um sorriso pequeno e frágil iluminou seu rosto. Mamãe, tio Rico, com uma delicadeza que contrastava fortemente com sua postura habitual, ele apoiou a cabeça da menina e levou o copo até seus lábios,
ajudando-a a beber pequenos goles. Clara observou a cena, uma onda de emoção tão forte que quase a derrubou. Aquela não era a figura imponente e intimidante do patrão. Era um homem cuidando de uma criança. Era o menino que fizera a lição de casa na cozinha alheia, agora adulto, oferecendo conforto da mesma maneira que talvez desejara ter recebido. Aquele simples ato de cuidado calou mais fundo em sua alma do que qualquer promessa de proteção ou investimento. Enquanto Sofia bebia, seus olhos percorreram o quarto, pousando no caderno velho que estava aberto na poltrona, para onde Clara o havia deixado cair mais cedo. As páginas estavam abertas justamente para uma receita de bolinho de chuva, a letra de sua avó decorada com desenhos infantis feitos por ela mesma anos atrás. "Vovó", Sofia disse, seu dedinho indicando o caderno. Clara e Ricardo trocaram um olhar. Aquele caderno era mais do que um conjunto de receitas. Era um fio condutor, um elo entre 3 gerações de mulheres fortes e o homem que, naquele momento, parecia ter se tornado o guardião involuntário de toda aquela história. "Sim, querida", Clara respondeu, sua voz embargada. "É a receita da vovó. Quando você ficar boa, a gente faz." Ricardo ficou imóvel por uma fração de segundo, completamente fora de seu elemento. Ele comandava reuniões de diretoria, negocia contratos multimilionários, mas a perspectiva de fazer bolinhos de chuva numa cozinha o pegou de surpresa. Mas então seus olhos encontraram os de Clara, e ele viu neles não uma expectativa, mas um convite. Um convite para fazer parte daquilo, daquela normalidade simples e profunda que ele nunca realmente tivera. "Claro que sim", ele ouviu a própria voz dizer antes mesmo que seu cérebro pudesse processar a resposta. "Será uma honra. Graças a Deus e obrigada por tudo. Preciso atender. É do escritório", ele disse já se afastando, sua voz baixa, mas urgente. "Fique com ela. Tranque a porta depois que eu sair. Não abra para ninguém." "Ninguém, Clara. Eu entendo", ela disse, e sua própria voz soou mais firme do que ela esperava. "Nós ficaremos bem." Clara se virou encarando a porta de madeira sólida que agora a separava do resto da casa. O som dos passos de Ricardo ecoou pelo corredor, ficando mais fraco até desaparecer por completo. O silêncio desceu novamente sobre o quarto, agora carregado de uma nova consciência. Ela estava trancada do lado de dentro. E o que quer que estivesse lá fora, sabia que ela estava ali. Sabia que Ricardo estava com ela. A ameaça da carta não era mais uma sombra vaga. Era uma presença tangível. Um inimigo com rosto desconhecido que os observava, que conhecia seus movimentos. Caminhando de volta para a cama, Clara sentou-se no chão, encostando as costas na madeira maciça, como se pudesse, com seu próprio corpo, reforçar a barreira que os protegia. Pegou o caderno de receitas, abrindo-o no colo. Seus dedos tracejaram a caligrafia familiar da mãe, uma âncora no meio daquele mar de incerteza. Olhou para Sofia dormindo peacefulamente e depois para a porta, behind da qual o perigo se espreitava. O medo ainda estava lá, um gosto metálico em sua boca. Mas era diferente agora. Não a paralisava, porque agora não era apenas o medo por sua filha ou por si mesma. Era um medo compartilhado. E, de alguma forma, isso o tornava mais suportável. A promessa de Ricardo ecoou em sua mente. "Ninguém ameaça o que é meu." Ela fechou os olhos, não em rendição, mas em concentração. Eles subestimaram Ricardo, e subestimaram ela. E olhando para o caderno que continha não apenas receitas, mas a semente de um futuro inteiro, Clara fez uma promessa silenciosa à mãe, à filha e a si mesma. Eles não subestimariam novamente. Profundamente impressionado e movido por um desejo de ajudar que ia além da caridade, Ricardo encontrou uma maneira de apoiar o sonho de Clara. No dia seguinte, ele se aproximou dela com uma proposta. Ele atuaria como um consultor de negócios voluntário, ajudando-a a refinar o plano de negócios de seu restaurante. Ele argumentou que seria benéfico para ele também, como um exercício de mentoria. Após muita insistência, Clara, hesitante, concordou. Para facilitar seus estudos, ele lhe deu um de seus laptops antigos, insistindo que era um empréstimo da empresa. As noites então ganharam um novo propósito.
Depois que Sofia dormia, a mesa da cozinha se transformava em uma sala de reuniões improvisada. A luz amarelada do abajur iluminava pilhas de papéis, cadernos rabiscados e a tela do laptop, criando um círculo de lucidez no escuro da casa silenciosa. Eles passavam horas debruçados sobre planilhas, projeções de mercado e estratégias de marketing. Ricardo não apenas a orientava com sua experiência corporativa, mas aprendia avidamente com sua perspectiva prática e criativa, com seu conhecimento instintivo de sabores e texturas que nenhuma faculdade de administração poderia ensinar. A dinâmica entre eles mudou fundamentalmente. Ele não era mais apenas o patrão que a protegia, mas um parceiro genuinamente investido em seu sucesso, um verdadeiro aliado na construção de seu futuro. As discussões iam além dos números. Falavam sobre o nome do restaurante. Ela insistia em algo que homenageasse a mãe. Ele sugeria algo mais comercial. Sobre a disposição das mesas, a origem dos ingredientes, a música ambiente. Clara, inicialmente contida, começou a expor suas ideias com uma paixão que a transformava. Seus olhos brilhavam quando detalhava um prato especial. Suas mãos desenhavam no ar o layout da cozinha. Ricardo a observava, não mais como um projeto de caridade, mas como uma visionária cujo potencial ele tinha o privilégio de ajudar a desenterrar. Foi durante uma dessas sessões, revisando os custos de equipamentos, que Clara fechou o laptop de repente. O som ecoou na cozinha silenciosa. Tem algo errado, ela disse, sua voz um sussurro carregado de intuição. Ricardo ergueu as sobrancelhas, interrompendo a leitura de uma cotação de um freezer industrial. Os números não batem? Deixa eu ver de novo. Pode parecer loucura, mas eu noto. Sempre noto. A equipe de limpeza que ele já havia dispensado com uma desculpa vaga sobre férias? Alguém da empresa? A rede era mais próxima do que imaginavam. Ele fechou sua pasta com um gesto decisivo. A partir de agora, este laptop não se conecta à rede da casa. Vou providenciar um acesso à internet independente e um chip. E nós vamos usar isso a nosso favor. Se eles estão nos observando, vamos dar a eles algo para observar. Algo que nós controlamos. Era uma isca. Uma narrativa cuidadosamente construída para consumo externo. Caso alguém estivesse bisbilhotando os arquivos ou interceptando comunicações. Ele ensinou a Clara noções básicas de cibersegurança e ela absorvia tudo com uma determinação feroz, transformando seu medo em concentração aguçada. Uma noite, enquanto simulavam um fluxo de caixa, Clara parou de digitar. E se não for alguém da empresa, Ricardo? E se for, pessoal? A pergunta que ele mesmo evitava fazer. O que você quer dizer? Ele havia deixado para trás parceiros descontentes, concorrentes esmagados, relacionamentos despedaçados pelo caminho. Qualquer rosto naquela galeria de fantasmas poderia ter se voltado contra ele, contra elas. Sem dizer uma palavra, ele se levantou, foi até a gaveta da copa e trouxe uma velha caixa de charutos, de madeira escura. Colocou-a sobre a mesa, entre os livros de contabilidade e as xícaras de café vazias. O que é isso? Perguntou Clara. O meu passado. Ele respondeu, a voz grave. Contratos, acordos, pessoas que eu cruzei, empresas que comprei, homens que derrubei. Tudo está aqui. Se a resposta está em algum lugar, é aqui. Clara folheou documentos com nomes de empresas que ela só tinha visto nas manchetes dos jornais financeiros. Viu fotografias de homens de ternos caros e sorrisos ambíguos. De repente, ela parou em uma foto desbotada. Um grupo em um evento beneficente. Ricardo, mais jovem, ao lado de uma mulher loira de sorriso largo e olhos claros e penetrantes. Algo na expressão da mulher, uma posse desmedida, o braço enlaçado ao dele com uma firmeza que ia além do casual, fez Clara estremecer. Quem é ela? A pergunta saiu mais como um suspiro. Ricardo seguiu seu olhar e seu rosto se fechou, uma sombra passando por seus olhos. Verônica, ele disse, o nome saindo como uma lâmina. Foi uma sócia. O negócio sou eu. Ela nunca aceitou o fim. Ela nunca aceitou o fim. O clique da fechadura da porta da frente lá fora soou como um tiro. Ambos se entreolharam, todos os sentidos em alerta máximo. Os passos no hall não eram os da faxineira,
ou de qualquer funcionário habitual. Eram medidos, deliberados. A felicidade floresceu naquele novo ambiente, frágil e doce como uma flor desabrochando no asfalto. O ápice dessa fase de trégua aconteceu na feira de ciências da escola de Sofia. A menina, com uma mistura de ansiedade e esperança, insistira que Ricardo fosse, e ele compareceu, não como o magnata impenetrável, mas como um homem comum, visivelmente orgulhoso. Para todos os efeitos, eles pareciam uma família. Clara ajustando o cartaz do projeto, Ricardo ajudando a consertar um fio solto no motor do vulcão caseiro, os dois aplaudindo com genuíno entusiasmo quando o experimento de Sofia, uma erupção perfeita de bicarbonato de sódio e vinagre tingido de vermelho, garantiu à menina a medalha de primeiro lugar. A alegria era palpável e pura, um momento roubado de uma normalidade que nunca haviam verdadeiramente conhecido. Sofia os abraçou, um de cada lado. E por um instante, o mundo exterior, com suas sombras e ameaças, deixou de existir. No entanto, observando das sombras do ginásio da escola, estava Verônica. Ela se encostava a uma coluna, quase uma estátua de mármore envenenado, e fotografou a cena íntima com seu celular. Seu rosto, iluminado pela tela fria do aparelho, contorcia-se numa máscara de raiva e de um ciúme doentio. Aquele quadro de felicidade doméstica era uma afronta direta a tudo o que ela acreditava merecer. Cada risada de Ricardo, cada olhar trocado com Clara, era uma agulha cravada em seu orgulho ferido. Ela não registrava apenas imagens, coletava evidências para a sentença que já decidira executar. Mais tarde naquela noite, já em casa, o clima ainda era de suave euforia. Sofia fora dormir exausta e feliz, abraçando a medalha no peito. Clara e Ricardo lavavam a louça do jantar na cozinha, um ato banal que, naquele contexto, ganhava ares de profunda intimidade. Foi então que o celular de Ricardo vibrou sobre o balcão de mármore. O som foi estridente, um corte brusco na quietude. Ele enxugou as mãos e pegou o aparelho. O sorriso que ainda lhe iluminava o rosto congelou e, em seguida, desmoronou. A mensagem era de um número desconhecido. As fotos do festival em alta definição capturavam cada detalhe. O abraço dos três, o sorriso de Sofia, a mão de Clara no braço de Ricardo. A imagem era seguida de um texto claro e venenoso. Aproveite sua nova família. Seria uma pena se uma auditoria fiscal surpresa encontrasse irregularidades em sua empresa. Meu pai tem muitos amigos na Receita Federal. Seus olhos percorreram as palavras e o sangue pareceu gelar em suas veias. A ameaça não era mais apenas contra ela, contra sua paz ou sua segurança. Era um ataque cirúrgico e devastador ao império de Ricardo, a fundação de tudo o que ele era. Verônica não estava apenas assombrando. Estava usando o poder e a influência da própria família para demolir metodicamente tudo o que ele havia construído, tijolo por tijolo. O recado era uma arma de precisão. Afaste-se dela, ou perca tudo. O silêncio que se instalou na cozinha era pesado, carregado de um terror novo. A guerra tinha escalado para um patamar que Clara mal conseguia compreender. Não era mais sobre ciúmes mesquinhos. Era sobre poder puro, daquele tipo que move instituições e destrói vidas com a frieza de um despacho burocrático. Ricardo fechou os olhos por um momento, a mente trabalhando a uma velocidade vertiginosa. Quando os abriu, a vulnerabilidade do homem na feira de ciências havia sido substituída pela frieza calculista do estrategista. Ela cruzou uma linha. Disse, sua voz um sussurro rouco e carregado de perigo. Isto não é mais uma briga pessoal. Isto é uma declaração de guerra corporativa e política. A Receita é apenas uma das ferramentas no arsenal dele. E a Verônica sempre foi a filha preferida, a que ele ensinou todos os seus truques sujos. Ela não está blefando, e subestimou o que eu guardei para um dia como hoje. E a Verônica não é a única que sabe jogar sujo. Ricardo, visivelmente mais jovem, com uma expressão que ela mal reconhecia, mais aberta, mas também mais ingênua, estava ao lado de uma mulher loira de sorriso largo e olhos claros e penetrantes. Algo na expressão da mulher, uma posse desmedida, o braço enlaçado ao dele com uma firmeza que ia além do casual, fez Clara estremecer.
A mulher na foto era uma Verônica mais jovem, com uma ferocidade possessiva já estampada no olhar. Quem é ela? A pergunta saiu mais como um suspiro, embora ela já soubesse a resposta. Ricardo seguiu seu olhar, e seu rosto se fechou completamente. Uma sombra pesada e antiga passando por seus olhos. Verônica, ele disse, o nome saindo de seus lábios como uma lâmina afiada e envenenada. Foi uma sócia, em negócios e em outras coisas. Uma parceria que foi um erro desde o início. Ela nunca aceitou o fim, nunca aceitou um não. Ricardo fechou a caixa de madeira com um movimento rápido e silencioso e empurrou-a para debaixo da mesa com o pé. Sua mão encontrou a de Clara sobre a pilha de papéis que haviam ficado para fora, e seus dedos se entrelaçaram com força, não em um gesto de afeto, mas de pacto selado no fogo do perigo iminente. O som dos passos parou do outro lado da porta do escritório. Eles não respiraram. O inimigo com rosto desconhecido não estava mais apenas lá fora. Estava do outro lado da madeira, e agora tinha um nome. Verônica, a mulher da fotografia. E ela não tinha vindo para fazer mais ameaças. A ameaça explícita foi a gota d'água para Ricardo. Na manhã seguinte, ele fez 2 ligações cruciais. A primeira foi para seu advogado, instruindo-o a se preparar para uma guerra jurídica. A segunda foi para um investigador particular discreto. A missão era clara: descobrir todos os segredos da família de Verônica. Clara ficou apavorada com a ofensiva, mas Ricardo estava irredutível. O escritório, outrora um santuário de madeira polida e livros ordenados, agora parecia uma sala de guerra improvisada. A tensão da noite anterior, com a intrusão de Larissa, ainda pairava no ar. Um fantasma de violação que transformara cada som familiar num estalido suspeito. Clara observava Ricardo, sua silhueta tensa contra a janela, o telefone ainda apertado em sua mão como uma arma. O medo que a consumia era um frio que lhe gelava as entranhas. Mas ao ver a determinação feroz em seus olhos, um fio tênue de coragem começou a tecer-se em torno do seu próprio pavor. Ele não estava apenas lutando por si mesmo. Estava travando uma batalha por eles. Nos dias que se seguiram, uma rotina clandestina se instalou. O investigador, um homem de meia-idade chamado Orlando, cuja característica mais marcante era sua completa falta de marca, tornou-se uma presença quase fantasmagórica. Ele chegava e partia sem aviso. Suas reuniões com Ricardo eram breves e realizadas em locais neutros. Um café barulhento no centro, um banco de praça sob a sombra de uma árvore. As informações começaram a pingar, gotas lentas que formavam um rio subterrâneo de corrupção e podridão. Clara, inicialmente mantida à margem por insistência de Ricardo, não suportava a impotência. Uma tarde, encontrou Orlando saindo do apartamento. Sem pedir permissão, ela o seguiu até a rua. "Orlando, espere!" chamou sua voz mais firme do que sentia. "Preciso saber, o que você está encontrando?" O pai dela, Otávio Rangel, construiu um império sobre desvios de licitações, contratos superfaturados e umas 5 ou 6 holding fantasmas nas Ilhas Cayman. A filha não fica atrás. Ela é a mente operacional, inteligente, metódica e completamente sem escrúpulos. A sociedade que ela oferecia ao Sr. Ricardo não era um simples investimento, era uma lavagem de dinheiro elegante. Ele recusou, cortou o mal pela raiz e ela levou como uma humilhação pessoal. Para uma pessoa assim, uma humilhação é uma declaração de guerra. Petições foram protocoladas, ordens de restrição solicitadas com base nas ameaças e na invasão de propriedade. Mas Otávio Rangel tinha tentáculos longos. Um juiz amigo perdeu a papelada por 2 dias críticos. Um repórter de coluna social, claramente alimentado por Verônica, publicou insinuações veladas sobre a instabilidade emocional de Ricardo e sua nova e misteriosa companheira. Uma investida calculada para isolar e manchar. A guerra era travada em 2 frentes. Uma nas trevas, onde Orlando escavava os cadáveres no Jardim dos Rangel, e outra, à luz do dia, onde Dr. Arthur usava o sistema contra si mesmo. Ricardo, no centro do furacão, transformara-se.
A sombra antiga em seus olhos dera lugar a um brilho de aço temperado no fogo. Ele já não era o homem que queria apenas esquecer. Era o homem disposto a arrasar o passado para proteger o futuro. Clara, por sua vez, descobria uma força que não sabia possuir. O medo não a paralisava mais, aguçava seus sentidos. Ela começou a sua própria investigação, silenciosa, a partir do laptop na sala de estar. Mergulhou em registros públicos de empresas ligadas aos Rangel, cruzou datas de licitações suspeitas com doações de campanha, criou uma teia de conexões que ela mesma apresentava a Orlando, que recebia suas descobertas com um respeitoso assentimento de cabeça. Foi ela quem, revisando pela 100ª vez a pilha de papéis que estava sobre a mesa na noite da invasão, encontrou a discrepância. Um contrato de fornecimento para uma prefeitura do interior, assinado por uma empresa fantasma de Verônica, tinha uma data de renovação que coincidia perfeitamente com uma transferência bancária vultosa para uma conta no exterior, em nome de um sobrinho do prefeito. Era a peça que faltava, o elo direto e incontestável entre a operação ilegal e a família Rangel. Ricardo, ela chamou, sua voz um sussurro carregado de descoberta. Ele se aproximou e ela apontou para os documentos, explicando a conexão com uma clareza que surpreendeu a ambos. Ele olhou para ela, e pela primeira vez desde o início daquilo tudo, não viu medo em seus olhos. Viu um parceiro. Viu uma igual. Isso é... Ele começou, mas foi interrompido pelo toque do celular. Era Orlando. Ricardo atendeu, colocando-o no viva-voz. A voz calma do investigador soou grave. Eles sabem que estamos cavando. Acabei de receber um aviso de um contato no departamento de finanças. O Otávio Rangel moveu seus advogados de Shark Tank. E há outro movimento. Orlando fez uma pausa calculada. Eles estão fazendo diligências sobre a Dona Clara, escola onde leciona, endereço antigo, e sobre a sua irmã Laura. Levar a guerra para Laura era uma crueldade que nem mesmo em seus piores pesadelos ela havia imaginado. O olhar de Ricardo encontrou o de Clara. O pacto silencioso selado na noite da invasão, com os dedos entrelaçados não por afeto, mas por necessidade, se renovou. A batalha por justiça tinha acabado de ganhar uma urgência visceral e profundamente pessoal. Verônica não estava apenas atacando seus negócios ou sua reputação. Estava mirando no coração do mundo que ele e Clara estavam construindo. E ao fazer isso cometeu seu erro final. Tinha subestimado a fera que despertara em Ricardo e ignorado por completo a ferocidade silenciosa da mulher ao seu lado. A caça, agora, tinha 2 caçadores,